Luiz Gustavo voltou ao convívio do elenco do São Paulo no Esteira Barra Funda com atividades de fortalecimento muscular, mas a volta aos jogos não será retomada no Brasileirão em julho. Com protocolos a cumprir, o jogador ainda deve levar alguns meses para estar de fato à disposição de Crespo. O São Paulo não trabalha com prazo, mas a volta não deve acontecer antes de agosto. Diagnosticado em 5 de abril com tromboembolismo pulmonar, quando há obstrução de uma artéria do pulmão, o jogador segue com acompanhamento frequente de um médico especialista. Para se livrar do problema, o jogador tem tomado uma medicação para o tratamento de anticoagulação. O objetivo é tentar dissolver o trombo. Por causa do remédio, ele não poderia fazer atividades físicas com impacto que possa causar sangramento. Por isso, não vai integrar treinos coletivos. Nessa etapa atual, o jogador seguirá apenas em atividades sem risco de contato. Ele tem passado por consultas periódicas para ser monitorado e só poderá avançar a um próximo passo de treinamentos com a liberação desse profissional. O jogador, que em julho completará 38 anos, tem contrato com São Paulo até o fim deste ano e deseja cumprir. Por enquanto, ele não cogita antecipar a aposentadoria. A ideia é receber a liberação clínica, voltar ao ritmo dos treinos e voltar a lutar por uma vaga entre os titulares do São Paulo. Nessa sexta, no Esteira Barra Funda, o técnico recém-contratado Crespo comandou o primeiro trabalho tático em sua segunda passagem pelo São Paulo e contou com duas importantes notícias: as voltas de Oscar e Marcos Antônio. Após o aquecimento feito na parte interna das instalações do clube, os atletas foram divididos em dois grupos. Enquanto um realizou um circuito físico, outro treinou com Crespo, que comandou situações de jogo como construção de jogadas e reposição defensiva. Na sequência, fizeram enfrentamento entre duas equipes. Recuperados de lesões, os meias Marcos Antônio e Oscar foram liberados para trabalhar integralmente com o elenco são paulino. Já os atacantes Lucas e Ferreirinha, que se encontram em fase final de recuperação de contusão, fizeram atividades individuais com a fisioterapia. O São Paulo deve retomar os gramados contra o Flamengo. Isso é claro se o Flamengo não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. O presidente Júlio Casares participou de um painel no evento Dia da Parceria e afirmou que rejeitou 35 milhões de euros por 3 jogadores em 2023. Segundo Casares, o São Paulo tinha ofertas para vender o Wellington, Pablo Maia e Nestor no meio de 2023. Somando os valores, chegaria a 35 milhões de euros. Segurei pela final em setembro. Poderia ter perdido o título, poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então eu recusei as ofertas que, somadas, chegavam a 35 milhões de euros por Maia, Wellington e Nestor. Falei, vou vender lá em janeiro. O que aconteceu? Se estouraram, tive que assumir o déficit. Fazer o quê? Disse Casares. O exercício de 2023 fechou com déficit de 62 milhões, mesmo com as premiações da Copa do Brasil. A situação foi pior em 2024, quando o déficit chegou a 287 milhões e a dívida total foi para 960 milhões. Do trio citado por Casares, Nestor, autor do gol do título inédito do torneio, foi o único negociado. Já o lateral, o Wellington, acabou deixando o São Paulo de graça a não entrar em acordo pela renovação de contrato. Já Pablo Maia ainda é esperança de caixa do São Paulo.